Olá, meu nome é Letícia de Almeida Silva, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Viçosa e neste vídeo eu vou apresentar minha pesquisa de iniciação científica intitulada Cocriação em Arquitetura, uma aproximação às metodologias experimentais aplicadas ao ensino de projeto desenvolvidas por Giancarlo Mazzanti. Esse trabalho foi realizado sob orientação da professora Marília Soufa, com a colaboração da estudante Vitória Maria Andrade e com o apoio do CNPq. O objeto central de investigação dessa pesquisa foi o livro Rugando com Anomalias, escrito por Giancarlo Mazzanti e Carlos Medellín, que são membros do escritório colombiano El Equipo Mazzanti. O discurso desses arquitetos se baseia na produção de uma arquitetura mais aberta, mais relacional, que tem foco em gerar impactos sociais positivos nos lugares em que eles atuam. E essa obra, além de fundamentar o discurso do escritório, ela apresenta a experiência de um workshop experimental de arquitetura que foi realizado com alunos do Mazzanti na Universidade de Columbia, em Nova York, no ano de 2016. A grande questão colocada nesse livro é a necessidade de repensar a atuação tradicional do arquiteto e das ferramentas utilizadas na arquitetura na nossa atual sociedade que está cada vez mais dinâmica. Então, para isso, os autores sugerem uma mudança nos processos de projeto, buscando incorporar algumas metodologias pertencentes a outros campos do conhecimento e usar a capacidade lúdica dos jogos como uma ferramenta de diálogo. É importante destacar que essa pesquisa é uma continuação de um projeto contemplado pela edição anterior do PIBIC, que teve como interesse estudar diretamente a produção do escritório. E agora, como continuação, o nosso interesse principal foi investigar mais especificamente o uso de metodologias aplicadas ao ensino de arquitetura a partir de processos participativos. Então, como objetivo geral, a nossa pesquisa buscou compreender as bases teóricas utilizadas para fundamentar o ensino de processos de projeto propostos pelo Mazzanti, analisando as relações existentes entre arquitetura e jogo lúdico. E, principalmente, a gente buscou investigar as metodologias de pesquisa que foram indicadas no livro e o potencial que elas apresentam para serem utilizadas na arquitetura. Essas metodologias são a etnografia, a Grounded Theory e o Design Thinking. Por fim, a gente analisou dois exercícios projetuais presentes no livro e eu vou apresentar um deles aqui nesse vídeo. Como metodologia, na fase inicial da pesquisa, nós nos aprofundamos na leitura do livro principal e principalmente em um texto que estava presente no capítulo 4, chamado Entre Dados e Teorias, que era o texto que apresentava as metodologias de interesse. Então, em seguida, a gente passou para a fase de investigação de cada uma delas, a partir da leitura dos autores e das obras de referência que foram indicadas no livro. Então, a gente se baseou principalmente nesses autores que estão descritos nesse slide, e posteriormente a gente analisou alguns exercícios projetuais, buscando encontrar as relações entre eles e as metodologias. Começando então pela etnografia, ela é uma metodologia de pesquisa qualitativa que tem bases principalmente na antropologia e se define como um processo de interação entre o pesquisador e o seu objeto de estudo através do método da observação participante. Essa interação ela acontece durante um certo período de tempo por meio do trabalho de campo e ela engloba também a realização de entrevistas e a escrita de diários de campo. A Grounded Theory, traduzida como teoria fundamentada em dados, possui algumas relações com a etnografia, por envolver também o trabalho de campo e a realização de entrevistas, mas diferentemente da anterior, ela não permite que haja um embasamento teórico prévio ao campo. Então, todas as conclusões, nesse caso, elas têm que ser tiradas somente baseadas nos dados que foram coletados. Como características principais, a gente pode citar o processo de constante comparação e codificação das entrevistas. E essa codificação, ela consiste basicamente em atribuir termos a assuntos que sejam semelhantes, de modo a facilitar a identificação de fenômenos em comum ao grupo estudado. Já o Design Thinking é uma metodologia que, assim como as outras, também envolve o trabalho de campo, mas ele se diferencia por ser um processo mais exploratório e principalmente visual, que trabalha com criatividade, com desenhos, com a confecção de protótipos, e tudo isso como forma de entender as necessidades ocultas dos potenciais usuários de um projeto, e propor soluções que sejam eficientes. Então, depois da compreensão das metodologias, a gente passou para a etapa de seleção e análise dos exercícios que foram propostos durante o workshop. Os estudantes do Mazzanti inicialmente passaram por uma fase de fundamentação teórica em que eles puderam discutir alguns conceitos que iriam orientar o processo de projeto. Entre eles foi discutido o conceito de heterotopia, que foi proposto pelo filósofo Michel Foucault, e esse conceito ele consiste basicamente em espaços que, apesar de estarem presentes no mundo real, eles fogem às dinâmicas padrões de uso e são capazes de proporcionar outras lógicas de vivência.
Então, depois dessa fundamentação inicial, o workshop foi dividido em 3 fases, sendo a primeira em Nova York, onde os estudantes foram buscar essas questões heterotópicas nos espaços da cidade para servirem como conceitos para a proposição de um objeto lúdico. A segunda fase aconteceu em Barranquilha, na Colômbia, onde os estudantes também passaram por uma etapa de vivência da cidade e construíram esse objeto em uma praça da cidade, a fim de estabelecer uma troca de relações com a população. E depois de analisarem os resultados dessa dinâmica, eles passaram para a terceira fase, que foi de fato o projeto de um edifício público para a cidade colombiana. O exercício que eu vou apresentar foi realizado por uma dupla de estudantes que, durante a primeira fase do workshop, passou a observar a prática de yoga e de tai chi em espaços públicos de Nova York, e a partir disso eles se interessaram pela dimensão atemporal e sagrada das heterotopias. Isso levou eles a pensar em lugares e circunstâncias onde as pessoas conseguem momentaneamente perder o sentido do tempo e do espaço e bloquear o mundo ao seu redor. A partir disso, eles propuseram um objeto que consistia em um espaço fechado com um óculo voltado para o céu, em que eles procuraram, a partir da desconexão visual e auditiva com o entorno, gerar um estado de reflexão nas pessoas que entravam nessa cabine. Então, eles perguntavam para elas onde elas costumavam se esconder quando elas eram crianças e onde elas iam quando elas queriam se esconder hoje em dia. E aí as pessoas anotavam a resposta em um cartão e penduravam em cordas que estavam dentro dessa cabine. Ao final do processo, a partir da análise e da comparação das respostas, os estudantes conseguiram então compreender as características e as qualidades de lugares que eram mais adequados ao estar só, para poder escapar da vida cotidiana, e também de espaços que eram mais adequados ao estar em grupo, para poder socializar. E por fim, considerando não só o resultado do exercício projetual, mas também todos os conceitos que foram discutidos durante o workshop e toda a vivência que os estudantes tiveram com os habitantes da cidade, para entender os seus modos de vida e a sua percepção dos espaços, eles passaram para a etapa de propor um projeto de um edifício com um programa de necessidades que de fato fizesse sentido para aquele contexto. Então, essa dupla de estudantes em específico trabalhou com o projeto de um edifício de Secretaria de Gestão Social e, a partir do histórico de um conflito armado que acontecia na Colômbia desde 1958, eles propuseram uma abordagem de reintegração das vítimas, buscando nesse edifício desencadear encontros entre pessoas que naturalmente não interagiriam entre si, como policiais, ex-combatentes, mulheres e crianças vitimadas. Então, o objetivo deles era criar ambientes de lazer, de aprendizagem e de convivência que pudessem ajudar na construção de confiança entre esses grupos, buscando uma forma de gerar espaços de escape e de ressignificação das memórias do conflito. Nessas imagens a gente consegue ver que, além dos desenhos tradicionais usados para a apresentação de projetos em arquitetura, eles também recorrem a alguns recursos de comunicação visual que são mais lúdicos, como história em quadrinhos, que mostram pessoas chegando para poder usufruir do edifício. Como resultados, a gente pode dizer então que a pesquisa evidenciou diversos princípios das metodologias que foram aplicados nos exercícios projetuais, como, por exemplo, o trabalho de campo e o envolvimento direto com os potenciais usuários. Além disso, a gente pode destacar também a realização de entrevistas, mesmo que elas tenham acontecido de forma indireta através do jogo, e também o uso da prototipagem, que é quando os alunos materializam a ideia do objeto para poder testar ela em campo. Também ficou evidente em todas as etapas o uso de recursos de comunicação visual, e principalmente na etapa de análise dos resultados, a gente viu a apropriação de estratégias de comparação e de codificação das respostas. Ao longo dessa pesquisa, a gente buscou ampliar as referências para poder buscar outras experiências que também relacionassem cada uma dessas metodologias com a prática e com o ensino da arquitetura. E a gente encontrou vários materiais que relatavam a união dessas abordagens. Então, ao final, a gente conseguiu sistematizar as contribuições dessas metodologias para a arquitetura e a gente pôde concluir que a etnografia pode auxiliar muito no processo de abertura do arquiteto para poder compreender a visão do outro. A Ground Theory pode ser muito útil para poder obter diretrizes que orientem o processo de projeto de forma atrelada ao contexto, e o Design Thinking também pode ser um grande aliado para poder guiar o processo criativo durante o desenvolvimento do projeto. Por fim, a gente pode concluir que as metodologias apresentadas possuem um grande potencial para a prática e para o ensino de arquitetura, porque elas podem ser utilizadas para poder abrir o processo de projeto e fazer com que o arquiteto ou o estudante de arquitetura questione a sua atuação tradicional e assuma um papel de investigador, e que dessa forma ele consiga articular diversos pontos de vista e possibilite que as necessidades do projeto sejam descobertas de forma coletiva e com os reais usuários do espaço. Então, assim, se torna viável a concepção de projetos que não sejam mais exclusivamente autorais, mas que estejam cada vez mais próximos de projetos colaborativos.
Para finalizar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de desenvolvimento dessa pesquisa, o apoio do CNPq e a orientação da professora Marília. Essas foram as referências utilizadas no nosso trabalho e muito obrigada pela atenção de todos.